Olá, meus amigos, estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa terça, 1º de outubro, o tema da lição é o milagre junto ao tanque de Betesda. Quem nunca ouviu falar desse milagre, né? É um milagre muito conhecido e ele está registrado no livro de João, no capítulo 5, do versículo de 1 a 9. O milagre no tanque de Betesda, ele conta uma história de que havia um tanque e, vez por outra, descia um anjo, né, do céu e agitava ali aquelas águas. E no momento em que a água estava agitada, o primeiro doente que mergulhasse naquela água, que entrasse naquela água, teria a cura do seu problema. Eu imagino que milhares de pessoas ficavam em volta daquele tanque. Afinal de contas, muitos eram pessoas doentes que estavam ali desesperadas em busca de curas. Mas olha só, como é que esse tanque era um tanque de misericórdia, né? Um tanque de curas, se para que a pessoa fosse curada ela teria que correr e mergulhar naquele tanque primeiro. Então, se a gente começa a entender que esse tanque não era um tanque de misericórdia, não era um tanque de amor ao próximo, porque para mim ser curado eu teria que ser o mais forte, teria que ser o mais ágil, teria que ser o mais rápido. Então, a cura não seria pelo tanque em si, mas pelos meus atos, pela minha força, né? Pela minha rapidez, pela minha agilidade. Aqui a gente entende que isso não é correto. A cura não é o que a gente faz, não são os nossos esforços, eles não nos levam a lugar nenhum quando o assunto é matéria de salvação ou de cura, tanto física quanto espiritual. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. Somente a graça de Deus pode nos alcançar. Então, o tanque de Betesda, acreditava-se que no momento em que as águas estivessem agitadas, as pessoas tinham que correr para entrar naquele tanque, e aquele que entrasse primeiro ficaria curado. Então a gente nota que era algo terrível, porque ali havia pessoas com enfermidades diversas, né, que não podiam nem se locomover. Então, como chegar a esse tanque de maneira rápida? E naquele local havia um homem, um paralítico, 38 anos paralítico, e de repente alguém chega próximo dele, né? O mestre, né? O criador, chega perto dele e pergunta, né, se ele quer ser curado. É uma pergunta até, você imagina, alguém que está ali, um coxo, e ser perguntado, você quer ser curado? E a lição ela faz a seguinte pergunta, né? Visto que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, por que Jesus perguntou se ele queria ser curado? Então, aquele homem ele queria ser curado. O problema é porque ele estava procurando a cura no lugar errado. Ele não tinha como ser curado ali. Inclusive a resposta dele foi a seguinte, ele disse, olha, eu quero ser curado, porém não tem ninguém para me levar até o tanque, porque quando as águas são agitadas, a multidão corre e eu não chego a tempo, e ninguém me coloca lá. Ele queria ser curado, porém ele estava procurando a cura no lugar errado. O dono de todo o poder e da cura é o nosso mestre, é o Senhor Jesus Cristo, e ele estava ali de frente com Jesus. Talvez ele não imaginava que aquele homem pudesse curá-lo de sua enfermidade. Jesus ele simplesmente disse, olha, levanta, toma o teu leito e vai, siga. E a fé daquele homem foi capaz de curá-lo. No momento em que Jesus disse aquelas palavras, os seus músculos, os seus ossos, os seus nervos, eles ganharam força, ganharam forma. E aquele homem que há 38 anos era um paralítico, que vivia ali, talvez jogado, numa situação de desprezo, agora ele retoma as suas forças e fica de pé e sai, eu acredito que muito, mas muito mesmo feliz. Então, queridos, muitas vezes nós estamos procurando a cura no lugar errado. Não são os nossos esforços que irão nos salvar, por exemplo, mas somente a graça de Deus, daquele que nos criou, daquele que nos conhece como ninguém, porque nem nós mesmos nos conhecemos. Então, se você quer ser curado da sua enfermidade, seja esta espiritual ou física, se apegue a Jesus. Ele é o médico dos médicos. Os nossos esforços em matéria de salvação, eles são em vão. Eles não nos levam a lugar nenhum. O tanque de Betesda ele é um exemplo vivo disso. Que milagre é esse? Que tanque de misericórdia é esse em que a pessoa deveria correr para chegar até ele e somente uma pessoa ficaria curada? Então isso mostra que a salvação, a cura naquela ocasião não era pelo mergulho nas águas simplesmente, mas
por esforços humanos. Ou seja, aquele que tivesse uma maior habilidade com a corrida, aquele que fosse mais rápido, que fosse mais ágil, era aquele que seria curado. E Jesus ele veio para mostrar que os nossos esforços eles não nos levam a lugar nenhum, se não for com a graça de Jesus. Queridos, essa é a lição de terça-feira, 1º de outubro. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que nós possamos juntos caminhar para Cristo, que é o médico dos médicos, aquele que pode e tem poder de nos curar de todas as nossas enfermidades, sejam elas espirituais ou físicas. Eu convido você que compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares, e aí mesmo onde você está, no seu carro, no trabalho, na sua casa. Eu convido você para fechar os seus olhos e fazer uma oração. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelo estudo que tivemos aqui, pelo aprendizado. Que nós sejamos capazes de te procurar, Senhor, sempre que nós não encontrarmos forças, mas que nós possamos te encontrar, porque o Senhor é o dono da prata, do ouro e da cura. Nos abençoe, abençoe cada telespectador e a nós também, em nome de Jesus. Amém.